Existem dois grandes territórios na memória humana. A MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente, e a memória existencial, que é o inconsciente. A memória de uso contínuo, que é o centro consciente, é como se fosse o centro da sua cidade ou da cidade de quem nos segue. Representa no máximo 2%, que são as farmácias que você metaforicamente frequenta, as ruas, avenidas, supermercado. Você não frequenta 98% da sua cidade, das ruas, das farmácias, das lojas. Elas estão lá no seu inconsciente, metaforicamente. Se você de vez em quando ouve uma música, lembra-se de um fato passado, ou vê um amigo, relembra, tem recordações longínquas, mas de um modo geral nós utilizamos pequena parte da memória, porque não é interessante produzir muitos pensamentos, porque isso esgota o cérebro. O interessante é produzir pensamentos com qualidade. Por isso que não é interessante também se abarrotar de informação, porque quem se informa demais pode construir tantos pensamentos inúteis, tantas informações estéreis, que também o eu não se torna autor da própria história. Mas, na atualidade, o número de informações que dobrava há 2 ou 3 séculos, hoje dobra a cada um mês. Isso tudo é registrado por um fenômeno chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. E esse fenômeno vai saturando aquele centro e vai expandindo para 2, 3, 4, 5, 10%. E a mente humana entra num frenesi, numa construção de pensamentos que simula a hiperatividade, mas não é hiperatividade, e leva médicos no mundo todo a prescrever drogas da obediência sem necessidade. Porque essas crianças, 90% das crianças, 80%, 90%, estão agitadas, baixo limiar para suportar frustrações, estão inquietas, querem tudo rápido e pronto. Aí os médicos são imperativos, prescrevem medicamentos. Isso é quase um crime. 1% a 2% tem transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade e precisam, em alguns casos, uma medicação moderada para desacelerar a mente. Os pais têm que ser fã dos seus filhos. Eles têm que aprender que eles devem gerar janelas light, duplo P, com duplo poder. Poder de ser inesquecível e poder de ser líder, relíder, retroalimentada. Então, quando os pais aplaudem pequenos acertos, quando os professores em sala de aula exaltam as crianças ou adolescentes agitados quando eles têm autocontrole, nós vamos formando plataformas nos solos do inconsciente que vai expressando características mais tranquilas, nobres e serenas. Agora, quando nós sabemos que uma criança tem uma hiperatividade ou tem a síndrome do pensamento acelerado, para ter hiperatividade, tem de haver metabolicamente, geneticamente, pais agitados, que faziam 1000 coisas ao mesmo tempo, ou avós agitadas. Se os pais não tinham essa pegada, essa dinâmica, isso não é um defeito não, hein? Mesmo crianças hiperativas podem brilhar se os pais aprenderem a fazer a técnica TTE, que eu posso ensinar daqui a pouco, técnica da teatralização da emoção. Agora, uma criança agitada, que tem a síndrome do pensamento acelerado, se os pais aprenderem a aplaudir os acertos, que agora eu vou falar da técnica TTE, toda vez que a criança errar, ao invés de punir, dizer, você é importante para mim, você é fundamental, mas eu estou muito triste com você. Você, então, gerou nela que o comportamento tem consequência emocional. E você sai do lado. Você não precisa elevar o tom de voz, você não precisa dar uma bronca, você não precisa pressionar, você apenas mostra a sua emocionalidade. Neste momento, cria-se janelas light que desenvolvem empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso é revolucionário. Até com crianças autistas, se fizer a técnica da teatralização da emoção, exaltando cada comportamento diminuto e mostrando que se está triste em cada comportamento decepcionante, com brandura, inteligência e autonomia, nós vamos educando a emoção e as funções cognitivas de quem nós amamos. Para formar filhos com alta performance, em todas as áreas, seja no esporte, seja na área educacional, no ensino básico e nas universidades, seja no mundo das artes, é muito importante que os pais aprendam a dar aquilo que o dinheiro não pode comprar.
A inteligência artificial nunca vai ensinar um ser humano que tem solidão, porque jamais um robô sentirá solidão. A inteligência artificial nunca vai ensinar uma pessoa que tem defeitos, sentimento de culpa, que tem sentimento de dor, tem complexo de inferioridade, porque um robô jamais vai ter essa experiência. Mas é quase que inacreditável que os pais se robotizaram. Eles não conseguem transferir o capital das experiências, não falam das suas lágrimas para os filhos chorar as deles. Toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver. Ela quer matar a dor, não quer matar a vida. Eu tenho, nesses mais de 70 países que sou publicado, dado um outro conceito para que as pessoas entendam que quem está no ápice do desespero detonou o gatilho, fenômeno inconsciente, abriu uma janela traumática ou killer, a âncora, devido ao volume de tensão ligado à autopunição, sentimento de incapacidade, sentimento de que não é amado, ou sentimento de culpa, fecha o circuito, milhares de janelas com milhões de dados não são acessados. Por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que pais nunca deveriam dizer para os seus filhos, atitudes que casais nunca deveriam ter um para com o outro. Eu não sei porque eu estou com você até hoje. Ou professores dizendo, você não vai virar nada na vida. Nesses cálidos momentos, registra-se cárceres mentais que escravizam o ser humano. E também nesses cálidos momentos é possível uma pessoa fechar o circuito e ela achar que não vale a pena viver a vida, quando na verdade a vida é um espetáculo único e imperdível. Ela quer matar a dor, o autoabandono, o humor triste, o sentimento de culpa, mas jamais a vida. Porque todo pensamento sobre a morte é uma homenagem à vida, e é o que eu tenho trazido isso para muitos psicólogos, muitos psiquiatras, e também através do cinema em todo o mundo, entendeu? Não adianta fazer plástica se as pessoas não aprenderem a namorar a vida. Tem que namorar a vida, tem que ser mais leve, tem que fazer da vida um show. Você não é perfeito, você convive com pessoas imperfeitas. Nós somos seres humanos em construção. Por isso que a pessoa que autocobra, que se autopune, ela comete um crime contra si mesma. E ela envelhece precocemente, inclusive fisicamente. Porque quanto mais tensa, mais desidrata a pele, mais os telômeros vão tendo problemas, entendeu? Que é o finalzinho dos cromos, no DNA, que é responsável pela juventude. Tudo isso compromete a saúde e também patrocina o envelhecimento físico e emocional. Os políticos todos precisam aprender as ferramentas de gestão da emoção. E gestão da emoção é mais complexo do que inteligência emocional. Gestão da emoção mexe com os fenômenos que lê a memória, constrói cadeias de pensamentos e com as técnicas do eu para ser líder de si mesmo. Mas, infelizmente, os políticos no Brasil têm 3 necessidades neuróticas, frequentemente. Claro que tem exceções. Necessidade neurótica de poder. Eles deveriam ficar 4 a 8 anos e ir embora para nunca mais voltar. O poder também faz mal à saúde emocional. Quem vive em função do poder se autopressiona e esmaga o encanto pela vida e envelhece precocemente. Por quê? Ficar 4, 8 anos e dar oportunidade para as pessoas novas entrarem e darem o melhor de si para o país. Outra necessidade neurótica de evidência social. Isso é um problema, inclusive nas redes sociais. Ser feliz é fazer das pequenas coisas uma experiência única para nos tornar irrepetíveis e insubstituíveis. E outra necessidade neurótica, de estar sempre certo. Raramente um político reconhece os seus erros e raramente aplaude projetos da oposição e a oposição aplaude projetos da situação. Eles têm necessidades neuróticas que os transformam não em líderes, mas em frágeis seres humanos. São indignos do poder. São meninos no território da emoção. Eu espero, eu tenho feito essas lives e tenho propiciado cursos gratuitos para que as pessoas possam enxergar que uma pessoa só é digna do poder quando ela se curva diante da sociedade para servir a sociedade e não usa o poder para que a sociedade o sirva.
Mas o Brasil é um país que tem muita plasticidade, é um povo pujante, que já sofreu demais, e eu acredito que esse país ele tem solução. Mas as pessoas têm que entender que a solução é de dentro para fora, e só há solução quando nós pensamos como humanidade, como sociedade, e não apenas como grupo social ou como partido político.